Bom dia, nono ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, vocês fizeram o simulado há pouco tempo. Eu acredito que todos vocês já devem ter feito o simulado. E o simulado serve para quê, pessoal? Para simular a prova, tá? Para que vocês fiquem cientes de como vai ser a prova, de como ela vai ser apresentada para vocês, tá bem? Então, eu estou começando aqui uma série de revisões que eu vou fazer sobre os assuntos que provavelmente vão estar dentro da prova, tá bem? A gente vai começar por qual assunto? A gente vai ter, eu vou dar a vocês, vou dar uma revisão, planejo dar pelo menos uma revisão de todos os assuntos que a gente teve durante o terceiro bimestre, tá? Todos esses assuntos podem cair na prova. Não sei se vai dar tempo de eu dar todos, mas eu tentarei dar todos, tá? Nem que eu passe por cima assim um pouquinho, mas de todo jeito, mesmo que não dê tempo de eu dar, tem aí no canal, vocês deem uma olhadinha, procurem esse assunto. E se não tiver nesse canal, procura no outro, porque eu mudei de canal há pouco tempo para colocar todas as aulas num canal só. Aliás, para dividir, porque eu tinha conteúdo meu e conteúdo das aulas, do meu canal e conteúdo das aulas, e eu separei, tá bem? Então, vamos ao que interessa, vamos começar por concordância verbal, um dos assuntos que vocês precisam estudar, que provavelmente vai cair na prova, é concordância verbal, tá bem? Então, a concordância verbal, em primeiro lugar, o que é a concordância verbal? A concordância verbal, ela é a relação estabelecida de forma harmônica, então tem a ver com harmonia, né? Com harmônica entre sujeito e verbo, tá? É a relação harmônica entre sujeito e verbo, tá? Então, por isso que é concordância verbal. O sujeito tem que estar concordando com o verbo tem que estar concordando com o sujeito. Não pode o sujeito estar no plural e o verbo estar no singular. Não pode o verbo estar no singular e o sujeito estar no plural, tá bem? Então, o gênero também, a gente não pode botar o gênero do sujeito e o gênero do verbo outro, caso o verbo tenha essa característica. Então, concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo, tá? É a relação entre eles, a relação harmônica, não é a relação, porque eles têm relação de todo jeito, mesmo que eles estejam errados, eles têm essa relação, tá? Ó, vou dar uns exemplos aqui para vocês, ó. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Quem é o sujeito dessa frase? Professor, não lembro como é que identifica o sujeito. O sujeito se identifica fazendo a pergunta, perguntando o que o verbo tem a dizer. Ah, professor, também não lembro como é que identifica o verbo. Pessoal, o verbo é básico. A oração tem um centro, como centro, o verbo. Ele é a parte principal. Então, o verbo seria o quê? Seria um fenômeno, ação, um processo, tá? Seria um estado. Então, quando eu digo eu adoro quando as flores desabrocham na primavera, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. O verbo aqui, qual é a ação que tem aqui? Qual é a ação? Temos duas ações. Temos a ação de adorar e a ação de desabrochar, tá? Mas vamos analisar. Então, esse é um período, ok? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Eu adoro uma oração. Quando as flores desabrocham na primavera é outra oração, tá bem? Então, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. A gente tem o que aqui? O sujeito, aliás, o verbo adoro, tá? A gente tem adoro. Quem é que adora? Eu, tá? Eu adoro. Então, o sujeito de adoro é quem? Sou eu, tá? Que sou eu que adoro, não é eles adora. Não é ela adoro. Ou não é nós adoro.
é eu, tá certo? Então, está concordando. Eu está concordando com adoro, tá? E a gente tem outro verbo aqui. Por quê? Porque isso é um período com mais de uma oração. O outro verbo que a gente tem aqui é o desabrocham. E a gente faz o quê? Faz a pergunta: quem é que desabrocha na primavera? Quem é que desabrocha na primavera? As flores. As flores desabrocham na primavera. Então, dessa outra oração, as flores é o sujeito. E, novamente, temos a concordância aqui. Flores está no plural, desabrocham está no plural, tá? Temos as duas concordâncias, tanto no exemplo eu adoro, quanto no exemplo desabrocham, tá? Flores desabrocham. Temos, nesse exemplo, a gente tem duas orações, então a gente pode ver os dois, né? Vamos ver outro exemplo. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Sujeito, elas, tá? Verbo, adoram. A gente mudou isso aqui agora. Em vez de botar eu adoro, eu botei elas adoram. Eu falei, né? Nesse caso. Então, se elas adoram, tá vendo que elas está concordando com adoram. Se tivesse elas adoro, estaria correto? Não, não estaria correto, tá bem? Então, é muito simples, tá bem? É muito, muito simples mesmo. Mas a gente tem que se ligar numa coisa, porque tem várias ocasiões que podem trazer dúvidas para vocês, tá bem? A gente tem que se ater a algumas regras. Ó. Temos a regra do sujeito simples, tá? A regra do sujeito simples. No exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Ó. Nessa situação aqui, o verbo fica sempre no singular, tá? Se fosse você ultrapassou o limite, é a mesma coisa. A multidão é plural, mas o verbo fica no singular. A multidão não, a multidão é singular, mas o verbo fica no singular, tá certo? Os dois estão no singular. Agora, se a gente passa pro plural, vamos ver como é que fica essa frase, tá? Qual é o plural de multidão? Seria multidão, multidões, tá? Multidões. Ficaria as multidões ultrapassaram o limite e não ultrapassou, tá? E nesse caso aqui, pessoal, esse caso aqui, se eu falar esse exemplo, a multidão de fãs ultrapassou o limite. Como iria ficar o plural dessa frase? A multidão de fãs ultrapassaram o limite, tá? Elas ultrapassaram o limite. Essa daqui é porque a palavra ultrapassou, ela tem essas regrinhas diferenciadas. Então é uma palavra que a gente tem que se ater também. A gente também tem que se ater a expressões como mais, mais de, menos de, cerca de, tá? Bom, esse exemplo que eu vou dar agora. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. E outro exemplo. Mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Ó, a gente tem mais de e 2 pessoas, tá? Chegaram no horário. Tá? Então, ela está concordando, o verbo está concordando com o numeral. Por isso que é concordância, porque ele está concordando. E outra regra, pessoal, é a regra dos nomes próprios, tá? A regra dos nomes próprios é a seguinte. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos, tá? No caso, os Estados Unidos influenciam o mundo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Se a gente tira o artigo, como é que fica?
Estados Unidos influencia o mundo, tá? Estados Unidos influencia o mundo. E se fosse o Estados Unidos influencia o mundo. Tá correto dos dois jeitos, pessoal. Por isso que é simples, tá correto dos dois jeitos. Todo jeito está correto, tá bem? A gente tem um jeito de fazer e outro jeito. E fica correto do mesmo jeito. Pessoal, vamos dar uma olhadinha também em regência. Regência verbal. O que é a regência verbal? A gente viu que a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Já a regência verbal é a parte da língua, ela é uma parte da língua, tá, pessoal? É uma parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido, tá? Se a gente viu antes a concordância verbal, é o que vem antes, por quê? Porque é o sujeito, e a gente tem agora o complemento, que é o que vem depois do verbo. A gente tem o resto da oração, tá? Os verbos, eles são termos regentes, é ele quem rege uma oração. Os objetos e adjuntos verbais são os termos regidos, por isso que é regência verbal. É ele quem dá o tom, é ele quem rege aquela oração, tá? Para entender melhor esse assunto, vamos se tocar no seguinte. No exemplo, ele mora em outra cidade. Onde é que a gente tem o verbo aqui? Mora, tá? Mora. A gente tem mora é o verbo. Ele é o quê? Ele é o termo regente. Verbo é termo regente. Se eu perguntar na prova qual desses é o termo regente e botar lá as opções para vocês marcarem, vocês vão saber que se for o verbo, é ele, tá bem? Vocês vão saber isso. Logo, se eu perguntar ao contrário, quais são os termos regidos nessa oração, hein? Ele mora em outra cidade. Mora é o termo regente. Em outra cidade é o termo regido. Percebam, ele é sujeito, ele não entra aí nesse caso. Mora em outra cidade, tá? Morar é o verbo. Mora aonde? Em outra cidade. Em outra cidade é o termo regido, tá bem? Então, nos exemplos que eu dei agora, nesse exemplo que eu dei agora, é um verbo transitivo direto, tá bem? Pois o quê? Indireto, desculpa. Pois ele exige a preposição. Qual é a preposição que a gente tem aqui? A gente tem a preposição em outro lugar, em outra cidade. Foi isso que eu disse. A gente tem que se tocar nisso, tá, pessoal? Em que os verbos são o núcleo da oração. Primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente vai analisar uma frase é o verbo. A gente identifica o verbo, depois o sujeito e depois o predicado. A gente sempre tem que fazer isso, tá bem? Mesmo que não seja esse assunto, a gente tem que fazer isso. Entenderam? Então, hoje a gente deu uma revisada em concordância verbal e regência verbal, tá bem? Eu vou passar uma lista dos assuntos que vai cair, vou passar aí nas orientações para vocês e deem uma olhada e revisem. Não esperem só eu revisar aqui com vocês. Vocês têm todo o tempo do mundo, a gente está tendo uma aula muito menor do que o tempo que a gente passava na escola. Eu sei que tem outros professores, eu sei que todo mundo está passando conteúdo para vocês e está todo mundo na parte de provas em conjunto agora, eu sei. Mas arranjem um tempinho aí para vocês e estudem, tá? Porque esse ano está sendo um ano atípico. Nós não estamos lá na escola, eu não tenho como ver se você está tendo uma dúvida na hora que você está tendo essa dúvida, tá? Na aula eu consigo sentir até pelo rosto de vocês se vocês estão sentindo uma dúvida. Aqui eu não tenho como saber,
Não tenho como saber. A menos que o quê? Que vocês entrem em contato comigo. Entrem em contato, falem até no próprio YouTube. Podem mandar mensagem aí à vontade, tá bem? É isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E estudem. Estudem.